Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Polidori e hoje eu estou aqui com uma convidada que é do Grupo Polidori de Educação também, a Renata Barbieri. Bom dia, pessoal. Bom dia, não sei que hora que vocês vão assistir o vídeo, né? Tudo bem com vocês? No YouTube é sempre assim, a Sempre gente deixa assim, tudo no ar. isso mesmo. E hoje a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas lidam com ele diariamente, assim, o ano inteiro, mas que mais ainda as pessoas não sabem lidar com essa situação, que é a questão das falhas de alfabetização. Então a gente tem as pessoas que elas não sabem lidar com as falhas conforme elas acontecem, né? Porque quando a gente usa uma metodologia, ela sempre tem falhas. Porque se elas fossem perfeitas, não teriam sido criadas outras metodologias. E daí essas falhas vão ficando e às vezes a gente não percebe, e elas vão para séries posteriores. Então a gente vai falar tanto de como a gente já faz no primeiro ano para não ter essas falhas, quanto como a gente vai prevenir isso mais para frente e a questão do reforço. Né? Então não saiam do vídeo porque é uma coisa aí que tem infelizmente chegado até o ensino médio. Isso quando a criança não existe antes, né? Às vezes a gente tem mecanismos muito simples para a gente aplicar com os nossos alunos e às vezes a gente não conhece, né? Ou às vezes a gente acha que eles são feitos para aplicações em casos extremos. E aí hoje a ideia do vídeo é mostrar para as professoras, né, principalmente as de séries das séries iniciais, uma outra ferramenta, né, um outro instrumento para que elas possam usar com mais frequência na sala de aula. Principalmente agora no início do ano, né? E para quem trabalha em clínica, na verdade, já até conhece o instrumento, mas a gente tem uma roupagem nova dele, né? Assim, nova já há uns 2, 3 anos, mas que seria o IAR, que é o Instrumento de Avaliação de Repertório. Para quem não conhece, o repertório de alfabetização é um conjunto de 13 elementos que vão fazer toda a diferença aí na alfabetização e eles não têm relação com os métodos, gente. Eles têm relação com o ponto de desenvolvimento da criança. Então, se a criança está meio capenguinha em um desses pontos, ela não consegue se alfabetizar completamente. E daí vão acontecendo as falhas e elas vão piorando ao longo dos anos. E a gente começa por onde, Rê? Mostra um pouquinho o que você prefere fazer primeiro. Que a Rê Vamos é a contar especialista aí. Vamos contar para elas o que que é, né? O IAR, 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 muita gente conhece por esses nomes, e a gente aqui no grupo trata como repertório de alfabetização. E aí, quando a gente É, falou muito sobre ele, a gente viu que ele era muito ruim de aplicação por ser feio, por ser desinteressante, desmotivador. E as crianças hoje são muito espertas, né? Elas gostam de coisa que atraem pelo visual, pela estratégia que você usa na hora de aplicar esse material. E aí a gente teve a ideia de colocar uma roupinha mais bonitinha, mais atrativa nele. Que aí é o material que a gente chama de repertório de alfabetização. O ano de 2024 a gente falou muito sobre ele. Muitas pessoas que começaram a usar foi um divisor de águas tanto em clínica, tanto em sala de reforço, como mesmo na sala de aula. Então, a gente achou que seria legal trazer agora no início de 2025, falar um pouquinho com as professoras, professores, sobre a utilização desse material também na sala de aula e já agora no início do ano, porque dá uma antes de clareada até começar, gente. Antes de no começar, porque daí planejamento. você já prevê que você terá aquele item, né? E ele não atrapalha o desenvolvimento da aula, tá? Não. Ele pode ser aplicado em conjunto, a gente tem as duas formas de aplicação, ele pode ser aplicado em conjunto, ele pode ser aplicado de forma individual. Como a gente sabe que a dinâmica da sala de aula ela é bem corrida, né? Então a gente faz a aplicação de forma coletiva e não impacta na correção para você ver o resultado da aplicação daquela atividade. Claro que o olhar de um professor de reforço que está só com um aluno é um, o olhar do profissional de clínica é outro, porque ele é um profissional de clínica, e o olhar do professor enquanto professor de 30 crianças é outro no momento da aplicação. Mas a gente achou interessante trazer o repertório para o início do ano, porque o professor ele tem ferramentas para conseguir identificar coisas que talvez ele já vai precisar trabalhar agora já no início, e que às vezes ele na cabeça dele, ele já pensa assim, ah, eu posso começar
de um ponto na frente. E aí a gente esbarra também naquilo que a gente sempre fala, né? A gente vai começar um passinho para trás, para dar uma recuperada nos alunos, na memória deles, para a gente começar o nosso planejamento, né? Então, o repertório, a aplicação do repertório no início, eu acho que vai facilitar muito essa visão dos professores também. Com certeza. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do repertório, enquanto a gente fala. Deixa eu até diminuir aqui o papel. Você acha que fica melhor diminuído ou até inteiro assim, Rê? Eu acho que assim tá bom. Pode diminuir mais um pouquinho para elas poderem ver, né, Jana? Sim? Isso, ótimo. Ó, a Tem gente toda a vai ter aqui, explicação. tem toda a explicação, quais são os 13 elementos aí que eu comentei com vocês, né? Tem alguns que a gente até não chega a pensar, né? Esquema corporal já é aí. Pelo menos quando eu estava em sala de aula, todo mundo falava que enquanto a criança não desenha todas as partes, ela não está pronta para alfabetização. E é muito verdade. Depois que a gente aprende aí a neuro, a gente sabe que isso é realmente verdade. Mas Ô, tem algumas Jana, coisas que você olha e e acha tem assim, uma ai, não outra tem a ver, coisa. né? Tem uma outra coisa que assusta muito. Isso para mim foi um ponto de partida e eu vou sempre falar da gente achar que esquema corporal, a criança que vem da educação infantil já está ok, porque às vezes ela Não não está. está. Lembra daquele caso meu do criança de terceiro ano que não tinha consciência que ele tinha 5 dedos na mão? Então, às vezes a gente parte de um pressuposto que não existe, né? E eu não estou falando de criança com deficiência, eu não estou falando de criança com nenhum tipo de transtorno, eu estou falando de criança com dificuldade de aprendizagem. Um terceiro ano, ele não tinha consciência do corpo dele. E aonde que falhou? No repertório de alfabetização, no primeiro item ali já, esquema corporal. Exatamente. Algumas coisas que me assustam aqui, na verdade, são esses primeiros, porque deveriam ser muito bem trabalhados no infantil e são os que, na minha opinião, dão mais problema com a Sim, criança. Então, esquema corporal, lateralidade, posição e direção, acho que são os piores. sim. Eles Daí a impactam gente diretamente, né? tem um impacto direto e é uma coisa que a gente nem lembra de trabalhar na alfabetização. Não tem isso nas metodologias, né? E daí, quando E vai na, direto para a metodologia, você pula essa etapa, é queimada. Por isso que as crianças são mal alfabetizadas. E a ideia, assim, a nossa ideia principal em falar com vocês agora, por conta disso mesmo, porque a gente pensa que a educação infantil já trabalhou isso. E com muitas professoras de educação infantil estão pulando essa parte, que é o trabalho delas, e já jogando as crianças no papel, deixando ou deixa só brincar livre, ou Sim, joga brincar direto no livre é o papel. pior, gente, porque para Exatamente. brincar livre você vai numa casa de brincar, você não vai numa É. escola. Então, é importante os professores das séries iniciais se atentarem a isso e já começar a pegar aí no repertório de alfabetização esses primeiros itens. Esquema corporal, lateralidade, posição, porque ele é extremamente importante para o trabalho de vocês agora no comecinho, usar caderno. Então, eu acho que é importante fazer essa sondagem aí para vocês perceberem isso. Uma outra coisa que eu acho bastante chocante no repertório de alfabetização é esse item verbalização de palavras. Eu acho assim que vamos, o som superior aí da coisa, o verbalização de palavras, gente, é o que mais assim me choca. Porque quando eu também estava em sala de aula, eu achava que eu ia dar uma cruzadinha e a criança sabia tudo que estava ali, né? Ou senão você vai dar uma sondagem e você tem certeza que na sondagem ela sabe o nome do negócio. E às vezes ela não sabe nem nomear aquilo lá. Tem alguma que você aplicou, Rê, que você lembra assim, que foi bem Essa questão da marcante? verbalização me assusta tanto quanto o esquema corporal. Por quê? Sim, Porque a gente vai esbarrar numa coisa que a gente é até muito cansativa aqui para falar nos nossos vídeos. O professor tem que explicar tudo, inclusive os desenhos que ele coloca nas atividades. Uma coisa que é clara para mim pode não ser para você. E nós somos adultos. Imagine uma criança que tem um repertório mais pobre, que tem um vocabulário mais pobre, tem coisas que ele olha ali e ele não sabe o que é. E outra coisa que agora impacta muito, as nossas crianças, elas têm uma outra vivência. Às vezes a gente coloca um desenho que ela nunca viu o que que é aquilo.
Então, a gente precisa verbalizar as palavras, saber se as E, crianças é, sabem o que é isso, porque senão a atividade já se perde ali. sem contar as crianças que elas falam errado o nome daquela. Você fala para ela repetir e ela repete errado do que você falou. Sim, e às vezes isso está tão incrustado na criança que demora para ela entender que ela sempre falou da forma errada e que agora ela está aprendendo a forma correta de falar. Então, é uma coisa que a gente não se atenta, a gente não se atenta, e é crucial no processo de alfabetização das nossas crianças também. Sim, porque a gente está lidando com sons e letras. Então, se a criança fala errado, com certeza ela não vai ter uma alfabetização falha, né? Então, E mesmo é na uma hora coisa. dela E eu nem pensar, né, cheguei na Jane? atividade, hein? Pois é, e é uma forma de você pensar. Quando você fala uma palavra, imediatamente você remete à imagem daquela palavra e aí você vai buscando coisas lá para você poder escrever. Se essa criança não faz esse, não tem esse trabalho, porque às vezes o pequenininho ali, quando está na educação infantil, você fala muito com eles, mas você não trabalha essa questão de você pensar, ó, isso é uma maçã, o que é uma maçã, como é a maçã, que cor é a maçã, o formato da maçã. Então, isso acaba passando e as crianças carregam essa lacuna já no primeiro ano. E tem umas que respondem ainda, né? Ah, é aquele negócio que faz não sei o quê. É aquele negócio. Hoje é muito comum, é aquele negócio que tem no celular, é aquele negócio que muitos não veem. É uma coisa de comer, que gosto tem isso? Elas não fazem essa relação. E isso vai fazendo um abismo, um buraco gigantesco no processo de alfabetização das crianças. Vai, daí eles chegam no quarto, quinto ano, você tem que continuar aplicando o repertório de alfabetização, porque esse cidadão que trabalhou com eles nas séries anteriores não fez isso. E é importante a E gente é falar tão também. simples. Sim, que esse repertório ele pode ser usado até o quinto ano. Ah, mas as imagens são muito infantis. Monta na sua cabeça alguma coisa para você aplicar, conversa com a criança, ó, é preciso fazer, porque você está com algumas coisinhas que você ficou lá para trás, a gente precisa recuperar. Por isso que eu estou explicando essa atividade, mas tá tudo bem, a gente vai fazendo, vai conversando, traz uma conversa mais da idade da criança, mas que englobe aquela atividade que você vai fazer com ela. Então, ele dá para usar até o quinto. Eu apliquei muito esse material no quinto ano que eu estava com crianças o ano passado. Então. E não é aplicado, gente, tudo de uma vez. Isso é importante dizer, porque ele é cansativo. Mesmo o Sim, IAR original, ele é bastante cansativo. Aliás, muito mais do que esse, né? Que esse aqui ainda tem um sim, visual sim. um pouquinho mais. Tem aqui Conta o uma registro, historinha. né? Que a gente não vai explicar o registro, porque para isso tem a explicação no material. Sim. Mas tem uma historinha, né, que a gente conta, né? E daí aqui começa, ó, esquema corporal, tá vendo? A Rê tem um modo de aplicar no primeiro ano que ela vai explicar para vocês. Eu vou deixar aqui no Uhum. esquema corporal enquanto ela explica, só para vocês verem. Se você quiser comentar, Rê, algumas coisas que te deixam assustadas quando você dá também aí, para ficar mais Bom, a primeira contextualizado. coisa, quando você dá uma atividade dessa, você fala, ai, uma criança de primeiro ano vai fazer isso aí com o pé nas costas. E aí eles ficam te olhando, você fala, ó, contorne a cabeça verde. Quando você fala a palavra contorne, a criança já trava. E aí a gente fala, ai, gente, mas é só contornar. E aí você precisa explicar o que que é contornar, porque às vezes a criança não sabe. Ó, pega o lápis da cor verde, você já vai estar trabalhando a cor, e contorna, explicar, fazer no ar para a criança ver, contorna de verde. E o que mais me choca nessa atividade é essa parte do desenhar. Eles fazem um olhinho pequenininho, o outro grande, ou eles fazem o olho na testa, depois eles colocam a sobrancelha grudada aqui no cabelo, aí eles ficam te olhando, aí eles olham para o desenho, ele vai lá e apaga, não faz nariz, faz a boca assim só com um risquinho, fora do lugar. E eu tô falando de crianças não só do primeiro ano, eu tô falando de Isso quando crianças não esquece o adultas. nariz, né? A sobrancelha. Exatamente. E aí Não muitas tá pedindo a professoras. sobrancelha, gente, mas a gente vê a diferença da criança que desenha e da que não desenha, tá? Sim, e muitas professoras já me falam, ai, Renata, mas isso aí é uma questão de saber desenhar. Não estou falando Não de é. beleza de desenho. Eu estou falando de fazer as coisas no lugar certo. Tem o desenho de uma cabeça, tem a proporcionalidade da cabeça, onde é o olho, onde é o nariz, onde é a boca. Eu não estou falando de desenhar uma boca perfeita. Tem crianças que desenham até os dentes, gente. Eles fazem até os dentinhos. E tem criança que não faz a boca. E não são crianças que têm um problema já diagnosticado e identificado.
São crianças que estão ali no meio da sala de aula normal e que não vai para frente. E às vezes você E que aplica o já passaram repertório, por outras séries, já detalhe. passaram por, já passaram por outras séries, já passaram por inúmeros programas de reforço que a escola oferece e não vai para frente. E quando você Até não fazer isso, a criança não fica não empacada. vai, Você porque pode você não virar de sabe. ponta cabeça, usar método fônico aí, consciência fonológica, o que você quiser. Mas se você não aplicar e não perceber, não vai. Eu costumo dizer que o repertório de alfabetização, ele é uma ressonância magnética da alfabetização. Ele consegue te mostrar o aonde está o buraquinho que você precisa é, alicerçar ali para que você possa construir o processo de alfabetização. Porque se você Sim, não acha onde é o problema, não adianta você dar o remédio se você não sabe qual doença que você está tratando. Então, o repertório, para mim, ele funciona como uma ressonância, eu brinco, uma ressonância magnética. E aí, antes da gente aplicar já da folha para a criança, nós temos outros instrumentos que podemos usar também, que são os joguinhos, que criança ama jogar. E eu vou tirar aqui que daí a... esse momento agora de esses início das primeiros dias aulas, né? isso, de adaptação, não tem nada mais que compra a criança, que traz a criança para você, do que você brincar com ela, do que você jogar com ela. Hoje ninguém para jogar com as crianças. E somos nós, professores, que a gente fala, ai, porque tem que tirar as crianças da tela, porque elas gostam só de jogar, elas gostam de atenção, gente. Sentou com elas, montou o grupinho. Ai, Renata, mas isso é difícil. É difícil, mas é nosso trabalho. Se é nosso trabalho, vamos então criar ferramentas para que facilite o nosso trabalho. E aí a gente tem aqui disponível, a gente falou muito também o ano passado, os joguinhos que a gente pode usar em duas formas. Antes de você aplicar o repertório, que você vai trazendo a criança para você, você vai se mostrando que você é acessível a ela, que você brinca com ela, você vai trabalhar o seu vocabulário com ela, que são os jogos do repertório mesmo. Que a gente tem o jogo da direção, a gente tem o jogo Do esquema do corporal. sistema corporal. Então, tudo isso você vai fazer em formato de jogo. Eles são super bonitinhos, muito fáceis de montar, muito fáceis de jogar. Você pode usar uma semana ou até 15 dias da sua rotina, nos primeiros dias de aula, nesse momento, nesse período de adaptação com a criança, e só na terceira ou quarta semana de aula que você vai aplicar o repertório propriamente dito em folha. Você já deixa na sua Pra, rotina isso aí é, esquematizado. que daí Então, você pessoal, já vê se deu certo, né? Se deu resultado isso. aquilo que você já fez. Porque mesmo que a Já, criança tenha isso desenvolvido, é sempre bom a gente dar uma reforçada no já que primeiro a gente ano, está né? falando aqui, Jana, de esquema corporal, vamos falar dele um pouquinho, ó. Então, esse aqui é o jogo. E aí, aqui, olha que gracinha, gente. A gente tem lá, deixa eu tirar aqui. A gente pode colocar para a criança, é um rosto. Reparem que é a mesma coisa que tem no material, só que aqui a criança está manipulando, ela está É o manuseando. concreto, né, do Piaget. Isso. Então, aqui ela pode pegar o cabelo da menininha e ela vai ter as partes do corpo, do rosto. Então, o nariz, ela vai ter a boca. Então, olha como fica mais fácil para a criança montar primeiro. Ela vai trabalhar aqui primeiro, põe os olhinhos, ó. Você vai trabalhar toda essa parte com ela e depois você aplica o papel. E sabe que é muito legal que eu faço com os meus alunos, até os grandes, gente. Coloco um sentado, ele é o modelo, e dou o joguinho para o outro. Ele coloca, ele vai olhando e ele olha onde? No amigo, para poder perceber, porque às vezes ele não tem essa noção do rosto dele. Então, ele olhando o modelo como se fosse um quebra-cabeça mesmo. A Sim, sobrancelha está aqui, é em cima do olho. Então, ele coloca o olho, ele olhou lá, ele vai, a sobrancelha é em cima e coloca em cima. Depois você troca. Criança ama fazer isso. E a gente tem mais de um modelinho. Tem o menino, tem a menina. E esse jogo é muito bonitinho, é muito fácil de montar. Você consegue fazer assim. Você
Uma hora que você fica jogando isso, as crianças amam, gente. Elas amam. Você vai reproduzindo a quantidade de alunos que você tem, para que joguem em dupla, ou em trio, ou em quarteto, aí você que faz. E tem de todas as áreas do repertório. Você pode escolher um dia da semana para jogar uma área diferente. Imaginem a diferença disso quando você aplica no papel. E olha como você já conseguiu preencher a sua rotina dos 15 primeiros, aliás, dos 15 primeiros não, do primeiro mês de aula com a sua criança aí que você estava meio sem saber o que fazer, né? Aquele momento mais lúdico, né, que eu até falei em outro vídeo, que é bem legal nesse começo, tem um momento lúdico, que é onde você observa a socialização, né, esse tipo de Uhum, coisa, você pode aplicar os jogos, né, que daí fica bem bacana e vai de primeiro a quinto ano. Vou voltar lá no avaliação de repertório. Aqui a gente falou aí mais ou menos um pouquinho do primeiro ano. sim. E do segundo, acho que também dá para utilizar dessa forma, ó. Tá vendo? Daí vai indo para outras áreas. E a gente também tem um É, joguinho sempre, todas as áreas a gente tem o joguinho. Tem o da lateralidade, a gente pode jogar um dos antes com que a eu mais criança, gosto é o de leitura. de leitura. É, o Vou de mostrar para ela lateralidade é aqui. legal também. Esse aqui é o da lateralidade. Sem falar no visual, né, Jana? Sabe aquele de leitura que tem assim uma lupinha e daí tem para encontrar a letra maiúscula e não, as letras Sei, minúsculas. sei. Então aquele lá eu acho que assim para partir de terceiro ano é fantástico. E eles adoram jogar. E eles adoram jogar. Tem esse aqui da direção também, Jana. Ah, esse aí é muito legal, muito. Muito Esse daí a legal, criança muito tem que legal, seguir a direção. muito legal. Então, assim, a gente consegue Tem bastante trabalhar com coisa, eles. gente. Dentro aí de repertório, a gente tem a avaliação de repertório, que é essa que eu estou mostrando na tela. A gente tem os jogos de repertório de alfabetização, que são esses que a Rê está mostrando aí no Uhum. vídeo dela. E a gente tem o curso de repertório de alfabetização, que se você não souber registrar a avaliação, R$ 6,99 você faz o curso, que é muito barato, né? Então, E assim, os não tem jogos são muito baratos desculpa. também, né, Jana? Os jogos são Então, os muito jogos baratos são, acho que é também. R$ 5, né, cada um. Acho Uma que coisa sim. assim. 5,50, não lembro. O dos gatinhos é maravilhoso, né? Ah, amo. Para mim, esse é o meu predileto. Que é o jogo também é de gatinho, tá? Por isso que a gente tá falando dos É gatinhos. o jogo da E a Rê posição. gosta de gatinho, então. Amo, amo. Então tem aqui, eles são muito atrativos, gente. Olha que gracinha, que criança que não vai gostar de fazer isso. Até as professoras gostam. Agora, se eu tiver um reforço, Rê, como que eu faço essa questão do repertório? O reforço, ele é ainda mais prático para de você aplicar o repertório. Por quê? Porque você vai estar só com uma criança, no máximo duas ou três. Então Se você for vai, reforço na escola, que a se gente for tá com muito reforço na reforço escola. na escola, você vai adequar o seu horário também, para que não seja aplicado, você não vamos supor que seja um reforço de uma hora. Você não vai aplicar, ficar uma hora aplicando o repertório de alfabetização. Você Emenda ele vai inteiro, gente, pelo amor de Deus. você pode separar por área. E você pode fazer a aplicação da mesma forma. Antes de aplicar o repertório, você pode trabalhar com jogos. Do mesmo jeitinho que você fez na sala de aula, tanto no reforço na escola, tanto na sala de reforço no particular, quanto numa clínica de psicopedagogia que o professor, que o psicopedagogo está ali só com a criança. Então, você divide o seu atendimento, você divide a sua hora. Eu costumo dividir os 60 minutos em tempos de 20, porque eu acho que é um tempo de concentração bom para a criança. E aí, naquele dia, você pode preparar os 20 minutos para os jogos, depois você pode preparar já em seguida, naquela mesma habilidade, naquela mesma área que você jogou, você vai fazer, já pode fazer a aplicação do repertório e uma outra atividade qualquer, não necessariamente ligada ao mesmo assunto. Então, ele é muito prático, ele é muito democrático para você aplicar. Você pode fazer de várias formas que o resultado vai ser excelente. Só não pode aplicar tudo de uma vez. Não pode, gente. É assim, no máximo, acho que 3 folhas é muito até, né? Eu acho que 2 eu acho assim, que seria assim o ideal.
Porque senão perde a qualidade, porque a criança se sim, desconcentra, ela cansa, né? cansa. Mesmo o Yara original, ele é mais cansativo ainda, né? Porque é um Mas caderninho desse tamanho, assim, muito com uns pequeno, é desenhos de muito pequeno. 1950. É E aí bem também a gente também não difícil. indica que você, professor, diminua a folha. Ah, mas gasta muita folha. Se programe, se organize. Peça até para os pais dar um de doação, lá um pacote de sulfite, se a escola não te fornece, ou se você não quer tirar do seu bolso. Mas não diminua o tamanho da atividade, porque as crianças atrapalha a aplicação. Eu achei engraçado, porque assim, quando eu falo isso de pedir, de a escola não dá, às vezes a pessoa fala, ah, é porque minha escola é engessada, é porque eles não deixam pedir para os pais. É Uhum, aquela lamúria, sabe? E daí eu uhum. acho engraçado porque é uma coisa que não me toca, nunca me tocou. A escola vinha falar, ah, você não pode usar caderno de caligrafia. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Fui lá na Calunga no dia seguinte e comprei um fardo. Sim. Quem é a escola para me falar como é meu trabalho? Eu não posso jogar para a escola a responsabilidade de um trabalho que é É meu. Ah, meu. mas o aluno não é só meu, o aluno é da escola. Mas quem está respondendo por aquela sala? E a gente E não isso está de falando de pedir investimentos doação, milhões, gente, é né? doação. Não é assim que É. eu estou exigindo que o pai dê. Se dois pais, numa sala de 30 crianças, se dois pais te derem um pacote de folha sulfite de 100, você já consegue aplicar o repertório na sala toda. Exatamente. Tem pai que você pede, eles te dão um negócio de 500. Porque um sempre, eu estou falando por experiência própria, gente, eu trabalho em escola de periferia. Então, assim, eu procuro pedir o menos possível. Mas eu peço, por quê? Aí entram outros motivos. Porque os pais têm que se responsabilizar também pela a educação dos filhos. Porque eu acho que um pacote de sulfite não vai quebrar a pessoa. Claro que eu tenho na minha realidade de sala de aula crianças que realmente não podem. E tá tudo certo, gente. Se cada um mandou a sua, eu compro do meu bolso e coloco. Ou o do amigo vai dar para dividir com esse aqui. Então, a gente não pode se. Eu não vou nem usar a palavra desculpa. Vou falar que com esse argumento de que você não tem material. Dá uns pulos aí. O professor é criativo. Então, dá os seus pulos aí. Nem se for para imprimir na folha colorida, porque ganha às vezes alguma folha colorida, imprime. Faça acontecer, mas não Exatamente. economize. Essa economia é economia burra, porque você perde o seu tempo aplicando uma coisa num desenho desse tamanho que não vai te mostrar nada. Você só vai estar ali gastando o seu tempo e o tempo da criança também. E isso da escola ser engessada, eles não aceitam. Eles não têm que aceitar nada. A única coisa que você é obrigado a fazer, às vezes, que nem você está numa escola particular. Sistema de ensino, você é obrigado a dar o livro Uhum. didático, né? Mas não que você não possa flexibilizar esse trabalho, né? Nós Não, não não estamos tem, não falando em tem como. burlar regras. Nós não estamos falando Não, disso. Nós é estamos falando flexibilizar. e justificar, Jana, de uma maneira coerente o porquê que estamos fazendo isso. Por isso que é tão É, importante a gente fala se capacitar, né? Ó, nós é, estamos eu, tô é, fazendo eu, isso por isso, por isso e por isso. eu até estou comentando sobre isso porque assim é muito frequente a palavra minha escola é engessada, ou senão minha Uhum. escola não tem recurso. Isso nunca me abalou, gente. Eu acho que jamais me abalaria. Porque eu não sei se foi minha professora de magistério, mas ela sempre falou, né, que professor sempre dá um jeito e que a sala é sua, não é da escola, naquele ano. Sim, sim. É o seu nome. A gente demora É o meu muito para nome. construir o nome da gente, a gente demora demais para construir o nome da gente. Então, a gente não pode deixar que ofusque o nosso trabalho por essa fala, minha escola é engessada, não tenho recursos, porque a gente também não está falando em investimentos altos. A gente não Não, está falando isso. E nem vamos entrar aqui naquela conversa clichê. Ah, o professor ganha pouco. A gente não está falando disso. A gente sabe disso. Principalmente eu que estou nativa, eu sei de todos esses problemas. E isso nunca me impediu de oferecer um trabalho de qualidade sem gastar muito. Porque folha sulfite, por exemplo, que é o que mais a gente fala, é folha sulfite e cópia. Folha sulfite e cópia. A gente sempre fala que o professor tem que ter um material permanente. Qual que é o material permanente do professor? Folha sulfite e impressora, folha sulfite, impressora e computador, faça-me um favor, né? computador, Porque o que tem de professor só com celular, eu não não dá. consigo entrar, não consigo entrar na minha cabeça uma pessoa que vai moldar a outra que não tem um computador. É.
É muito preocupante. Você fala, eu não tenho computador sendo professor. Então, Porque o assim, computador custa menos que o celular. sim, sim. Sim. Então a gente tem que ter prioridades também. Quando a gente fala muito da nossa profissão, na nossa profissão, a gente tem as nossas prioridades e tem coisas que não dá para abrir mão. A impressora e um computador não dá para você, não existe. Se você vira um É um professor, professor incompleto. exatamente, exatamente. Tanto a gente Incompleto. fala que muitos problemas que a gente tem de acesso à loja, por que que as pessoas não conseguem? Porque elas acessam pelo Celular. celular. Como é que você faz isso? Ah, mas o celular Celular, hoje é computador gente, à mão. É, em termos. ele não te dá detalhes e o que você precisa são os detalhes, enquanto professor. Ele não te Sim, dá a possibilidade de criação, né? Não vai sim. falar que, ah, é porque eu tenho um aplicativo no celular que faz de tudo. Ele faz de tudo, mas eu preciso que você, professor, faça, É. não ele. Então aqui O não é um tom celular de faz para crítica, você e o computador é você que faz para ele. você que Essa é a faz. diferença. Então aqui a gente não está em tom de crítica, é só um tom de reflexão mesmo. A É, gente tem falado agora no planejamento, muita reflexão. Vamos refletir então nas muita. nossas práticas. E é uma delícia criar, né? Não sei porque a pessoa não tem ainda, né? Isso transforma a pessoa. Então aqui a Sim, gente é tem só avaliação começar. de, avaliação de repertório, que vai ser o truque mágico, praticamente, que você vai ter aí esse ano, para poder lidar com as questões de alfabetização. Vejam que são coisas assim que às vezes nem parecem de alfabetização, mas elas têm tudo a ver. E daí a gente espera que esse vídeo tenha aberto aí os olhos em relação ao Sim, repertório. Então são três coisas diferentes que a gente falou aqui. A gente tem o repertório, que é esse daí que eu mostrei para vocês. Eu vou mostrar a capinha na loja, né, Rê? sim, sim. Porque sempre ajuda. Eu entrei aqui no site da loja, ó, no computador, porque no computador eu vejo detalhes. Lá, se vocês entrarem no celular, vocês vão ver que é muito diferente o layout. Só vai aparecer assim o que o É, computador permite, porque ele é desse tamanhozinho, né? sim. Então, vou escrever aqui, ó, avaliação, repertório. Ela já aparece. E essa daqui, ó, é a avaliação do repertório de alfabetização. Ela está dentro do coleção de reforço escolar, porque a gente entende que não há reforço sem ela. Mas pode ser usada em sala de aula normalmente e na clínica também, E né? de Vai ter tanto a lá, gente usar, a gente aprendeu, né, Jana, que ela dá para usar em é, outras áreas também. a gente usa para vários esquemas aí. Tem as instruções, a ficha de registro, as avaliações prontas em 13 áreas. Agora, se você acha que é insuficiente, né, ter sua avaliação, a gente tem os joguinhos e tem o curso do repertório, que daí você vai falar com a Cirlei. Isso. Todos esses daí que eu falei, tanto o da loja, que eu vou deixar o link, quanto o da Cirlei, eu vou deixar embaixo do vídeo no resumo, o link da loja e o telefone da Cirlei, que é o WhatsApp, para vocês poderem entrar em contato. Acho que é Beleza. isso, né? Sim. E aí já falar que a gente tem outros, a gente está pensando em fazer outros vídeos com assuntos bem relevantes também para esse início de ano, né, Jana? Sim. A gente vai falar um pouquinho do caderno, gente, que não dá para ficar sem ele. E caderno não é lugar de colar folha, que vai ser, aliás, nosso próximo assunto. Para Isso. isso a gente tem a pasta, né, de elástico. E a gente tem também outros assuntos, até novidades aí para conversar com vocês. Não, 2025 é o ano da novidade. É. Bom, então até mais. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, bom planejamento para E vocês. bom Qualquer planejamento. dúvida, entre em contato. Tchau. Tchau, tchau.